Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, família Santa Teresa. Paz e saúde a todos vocês. É o que rezo a Deus e desejo para que do coração de Deus seja concedido abundantemente a vida e a família de todos vocês. Hoje é dia 3 de agosto e segundo a programação semanal da TV Terê, o nosso canal interativo aqui no YouTube. Hoje é dia de catequese, terça-feira é dia de catequese e nós vamos continuar então as catequeses inspiradas, fazendo memória das catequeses que o Papa Francisco proferiu, concedeu, melhor dizendo, no ano de 2015, catequeses inspiradas então no Sínodo sobre a família. A partir desta catequese concedida no dia 3 de junho de 2015, o Santo Padre, o Papa Francisco, começa a tratar dos desafios, a palavra que ele usa é vulnerabilidade, das vulnerabilidades que atingem as famílias. E a primeira dessas vulnerabilidades é a pobreza. Uma dessas provas, uma dessas dificuldades, diz o Papa, é a pobreza. Pensemos, diz ele, em tantas famílias que vivem nas periferias das grandes cidades, mas também nas áreas rurais, como estas pessoas são dramaticamente atingidas pela pobreza. E já no início da sua catequese, o Papa Francisco procura dar ênfase a uma situação que aumenta demais, agrava demais a situação de pobreza das famílias. Essa situação é a guerra. A guerra, diz o Papa, é de fato a mãe de todas as pobrezas. A guerra empobrece a família, é uma grande predadora de vidas, de almas e dos afetos mais sagrados e queridos. O Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, de fato, tem demonstrado grande preocupação com os países que vivem em guerra, né? Nos quais existem conflitos armados, porque o Papa sabe quanto isso dificulta, não é? Torna ainda mais difícil a vida das famílias e principalmente das famílias mais pobres. Se nós pensarmos no nosso país, né, com um pouco mais de realismo, seremos forçados a admitir que em certos lugares também se mantém uma verdadeira guerra. Nas periferias das grandes cidades, principalmente por conta da criminalidade, do tráfico de drogas, das milícias que procuram explorar os serviços essenciais, esta luta por território, e claro, não é apenas território geográfico, né, mas também, se é que existe esse conceito, mas é também território financeiro, onde as pessoas estão, a economia se movimenta. E nesses aglomerados urbanos das periferias, não é? As pessoas estão muito mais aglomeradas de fato, não é? Não existe uma urbanização, enfim. Então, nesses lugares, existe de fato uma luta pelo controle destes territórios. O Estado não se esforça para chegar nesses lugares e, por causa disso mesmo, estes chamados poderes paralelos estão em luta constante pelo domínio desses territórios. Isso também é guerra, que, como ensina o Papa, né, torna muito difíceis, ainda mais difíceis as vidas das famílias. Mesmo assim, continua o Santo Padre, há tantas famílias pobres que procuram levar a sua vida diária com dignidade, muitas vezes confiando total e abertamente na providência de Deus. Eu não sei quanto a vocês, mas eu conheço muitas famílias assim, que vivem com o mínimo.
Muitas famílias que não sabem nem o que vão comer nos dias seguintes, nas próximas semanas. Com a pandemia, esta situação se tornou ainda mais comum, ainda mais dramática, ainda mais preocupante. Esta lição que estas famílias nos dão, esta lição de confiança na providência divina, continuou o Papa, não deve justificar, no entanto, a nossa indiferença. Antes, deveria aumentar a nossa vergonha pelo fato de haver tanta pobreza. Deveríamos, continua o Papa, ajoelhar-nos diante destas famílias que são uma verdadeira escola de humanidade. Olha que bonito, escola de humanidade que salva as nossas sociedades da barbárie. A qual barbárie o Papa se refere? A barbárie que pode existir pelo fato de se pautar o sentido da vida humana apenas no bem-estar econômico. A gente costuma dizer, né, dinheiro não compra felicidade, mas muitas vezes nós não acreditamos nisso. Muitas vezes nós não acreditamos nisso. Nós vamos celebrar no próximo domingo agora o Dia dos Pais. Nas celebrações das missas se costuma cantar aquela música do Padre Zezinho, Utopia, na qual o Padre Zezinho canta a felicidade que existe na simplicidade e até mesmo, né, na pobreza digna das famílias. Nós vivemos num mundo no qual viver com o necessário parece que não é uma opção. Viver com o mínimo não é uma opção. Em sua primeira exortação apostólica Evangelii Gaudium, o Papa Francisco preconiza, né, esse estilo de vida que seja menos predatório, que seja menos consumista, que seja menos supérfluo e que garanta de fato a felicidade das pessoas. É a esta lição que o Papa se refere quando diz que muitas famílias mais pobres resgatam esta reserva de humanidade que ainda existe em nosso planeta, em nosso mundo. Existem estudos, por exemplo, meus irmãos, que afirmam que se todas as famílias do mundo, se todos os seres do mundo sobre a face da Terra consumissem como os norte-americanos, o planeta já estaria na falência há tempos. A Terra, o nosso planeta, não dá conta de suprir a esta demanda consumista tão intensa, tão exagerada, tão predatória como a dos países desenvolvidos. É algo para a gente pensar, sem dúvida nenhuma. Depois, o Papa começa uma reflexão sobre a exploração comercial do ideal da família para interesses individualistas. Diz o Santo Padre, a nossa atual economia se especializou muitas vezes em explorar o bem-estar individual, né, mas praticando a exploração dos vínculos familiares. Eu vou tentar explicar melhor, se é que isso é possível, não é? O que essa economia hipócrita faz, principalmente o mercado, o merchandising faz, é explorar a ideia de produtos, não é? de serviços que são oferecidos para as famílias, mas que no fundo incentiva um estilo de vida cada vez mais individualista. Então o Papa tem um olhar muito fino para perceber esta contradição. Diz ele, trata-se de uma contradição grave, porque revela, não é, esta hipocrisia. É como se a família virasse uma espécie de garoto propaganda, né, para vender produtos que no fundo estão tentando responder a anseios muito pessoais, individualistas. E eu diria, nem tanto responder a anseios, mas a satisfazer desejos. Eu acho que a frase fica melhor construída assim. Então é preciso tomar muito cuidado
com isso, né? Nós vemos aquelas propagandas bonitas, né? As famílias aparecendo, enfim, e no fundo o produto que está sendo oferecido ali não está indo ao encontro dos interesses da família como instituição basilar, como núcleo básico da sociedade, mas o que está sendo oferecido ali é algo que fomenta ainda mais o individualismo, diz o Papa. Ele aprofunda mais a reflexão, né, sobre a pobreza das famílias, dizendo que quando ele está falando de pobreza, não se trata apenas da pobreza de pão, da pobreza de bens materiais. Falamos também, diz o Papa, de trabalho, de educação, de saúde. Todas estas realidades precisam, merecem, né, carecem, melhor dizendo, da atenção de toda a sociedade, dos governantes, da atenção da própria igreja, para perceber até que ponto as famílias estão, de fato, sofrendo por causa disso. Porque percebam, muitas vezes, a nossa caridade, a caridade cristã, ela é demasiadamente romântica. Nós pensamos na fome do pão. E vejam bem, não estou aqui condenando este tipo de caridade. Nesses tempos da pandemia, vocês não têm ideia como a doação de cestas básicas, de gêneros alimentícios aqui na nossa paróquia tem socorrido as pessoas, tem socorrido as famílias. Mas o que o Papa está querendo dizer aqui é que a nossa preocupação deve ir além disso. Devemos nos preocupar, sim, se estas famílias moram em condições dignas, se tem saneamento básico, se há urbanização no lugar onde eles moram, se a rua é asfaltada, se há luz elétrica, se há esgoto, se existe escola para as crianças ali perto, se existe segurança, se existe trabalho digno, salário justo. Meus irmãos e minhas irmãs, isso não é mera preocupação política ou ideológica, não. Essas preocupações devem fazer latejar o coração dos cristãos, porque isso é evangélico. Jesus Cristo é salvador das pessoas na sua integralidade, no seu todo. Jesus não salva só o estômago, não é? Jesus salva a integralidade das pessoas e das famílias. Todo cristão, portanto, deve se preocupar com estas situações. Primeiro, tomando consciência delas. Quantos, por exemplo, no nosso país estão totalmente vivem num desconhecimento de como aumentaram nos últimos anos o número de famílias, de pessoas que foram empurradas abaixo da linha da pobreza, aumentou o número de miseráveis no nosso país nos últimos anos de maneira assim escandalosa, absurda. Também por causa da pandemia, sem dúvida nenhuma, mas antes da pandemia, não é? Em quase uma década antes, né? 5, 6 anos antes, esse número começou a crescer. É preciso pensar as causas disso. Por que isso aconteceu, afinal de contas? O que está acontecendo? Não é? Porque não adianta depois a gente se escandalizar, né, com os dramas familiares, né, que principalmente estes telejornais, né, que exploram a desgraça dos outros, colocam nas telas dos nossos televisores, né, diante dos nossos olhos. Olha o que aconteceu com aquela família, enfim. Não adianta muito a gente se escandalizar, ficar perplexo, ficar revoltado com estes dramas, se nós não percebermos, não nos perguntarmos qual é a origem deles. Me desculpem essa digressão tão longa, mas ela é necessária, porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, arrisco-me a dizer, estes dramas têm como plano de fundo a falta de assistência integral às necessidades dessas famílias. Necessidade de pão, sem dúvida nenhuma, mas também, vou repetir as palavras do Santo Padre o Papa, necessidade de trabalho, de educação, de saúde,
de saneamento básico, de urbanização, enfim, de toda essa infraestrutura, de todo esse contexto que confere dignidade integral à vida humana. Por isso, diz o Papa, os cristãos, nós, os cristãos, devemos estar próximos dessas famílias. Vejam o que diz o Papa. Nós, cristãos, deveríamos estar cada vez mais próximos das famílias que a pobreza põe à prova. Porque todos nós conhecemos alguém que vive esta situação. Um pai sem trabalho, uma mãe desempregada, uma criança que é obrigada a abandonar a escola para poder ajudar no orçamento familiar, uma mãe solo, não é, que é obrigada a cuidar dos filhos sozinha, não é? Enfim, nós conhecemos essas situações. A nossa paróquia dá assistência a famílias, a pessoas nessas situações. Então nós devemos nos fazer próximos dessas famílias, a começar com a nossa preocupação, com a nossa consciência cristã, depois com as nossas orações. E, finalmente, né, com as nossas mãos, com a nossa proximidade, com a nossa ajuda, com a nossa doação, não apenas de bens, mas, se Deus nos conceder, a doação também do nosso tempo, das nossas mãos, dos nossos braços, do nosso sorriso, da nossa palavra. Essa é a igreja que o Papa Francisco deseja, né? Uma igreja em saída, que vá ao encontro desses nossos irmãos e irmãs que, como diz o Papa, né, estão nas periferias existenciais, não apenas periferias geográficas, né, mas também periferias existenciais de nossa civilização. Depois diz o Papa, vejam que reflexão interessante, né? A todos esses fatores materiais que causam uma pobreza cada vez mais dramática na vida das famílias, soma-se também o dano provocado por falsos modelos difundidos principalmente pelo mass media, esse é o termo que o Papa usa, eu já explico, né? Pelo mass media, esses modelos baseados no consumismo e no culto da aparência, que influenciam as camadas sociais mais pobres e incrementam a desagregação dos vínculos familiares. O que o Papa está falando aqui? Ele diz que existe um modelo de felicidade baseado no consumismo, no ter, né, explicando de maneira mais acessível, né, o ter como sendo a única garantia de felicidade. Se eu não tenho, eu não sou feliz. Então, as famílias correm atrás disso com todas as suas forças, mesmo que isso caracterize a desagregação familiar. Deixa eu contar aqui um exemplo do que aconteceu comigo, né? Certa vez, eu não posso dizer o convento onde eu morava, senão vou estar expondo demais essa pessoa, né? Mas, enfim, certa vez, num dos conventos onde eu morava, fui convidado por um dos nossos colaboradores a assistir a final de um dos jogos do Santos, não lembro se foi final do Campeonato Paulista, eu sei que eu queria assistir demais. E esse colaborador nosso também é santista, como eu, e me chamou para assistir a final do campeonato na casa dele. E eu falei, como assim assistir o final do campeonato na sua casa? Não vai passar na televisão? Aí ele disse, não, Frei, eu tenho TV a cabo e tenho um plano, né? Eu também não posso dizer o nome do plano aqui, mas enfim, né? Um plano Golden, um plano Master, que me dá acesso a todos os jogos de futebol, a todos os filmes. Até aí, sem problema nenhum. Mas eu sabia que esse camarada morava numa das regiões do bairro ali mais precárias. A casa dele, poderia dizer que ficava no meio de um verdadeiro cortiço. Então, percebam, né, como esse modelo faz com que as pessoas percam a noção da prioridade. Nos morros de Angra dos Reis eu encontrei jovens, meninos, né, recém-saídos da catequese, que se deixaram cooptar pelo tráfico de drogas. Por quê?
Porque se trabalhassem para o tráfico, iriam ganhar o suficiente para ter nos pés o tênis da marca mais badalada, o relógio smartwatch com mais funções, o celular do último tipo, o óculos, não é, também da marca badalada, o boné, enfim. Então você subia naqueles morros, via aqueles meninos, não é, trajados assim, se você fosse fazer um, um balanço só da roupa daquela molecada lá, o camarada tava vestido com 6, 7 mil reais, morando no alto do morro, morando no alto da favela. Percebam então que o Santo Padre, o Papa, tem razão. Existe um modelo, principalmente enfatizado pela mass media, né, pelos meios de comunicação de massa, né, vamos traduzir o termo, pelos meios de comunicação de massa que incentivam este tipo de falsa felicidade, de projeto de felicidade falsa baseado no ter, e isso desagrega e muito a vida das famílias. E aí o Santo Padre se encaminha para a conclusão, não é? Dizendo que a igreja, se quiser estar próximo dessas pessoas, deve também ela encarar com muita seriedade a opção pela pobreza. Diz o Papa: a igreja é mãe e não deve esquecer o drama dos seus filhos. Também ela deve ser pobre para se tornar fecunda e responder a tanta miséria que existe no mundo. Uma igreja pobre, aí o Papa define, né? Uma igreja pobre é uma igreja que pratica uma simplicidade voluntária da própria vida, nas próprias instituições, no estilo de vida dos seus membros, para abater qualquer muro de separação, principalmente dos pobres. Percebam, meus irmãos e minhas irmãs, que quando nós falamos aqui de pobreza, não falamos de miséria. Ser pobre significa ter aquilo que é necessário para viver, para bem fazer o seu trabalho, né? O miserável é aquele que nem isso possui. E o esbanjador é aquele que se cerca de muitas coisas supérfluas que não são necessárias, que consome, procurando no consumismo migalhas de felicidade. E o que o Papa está dizendo é que dentro da igreja tem muita gente assim. E aí a gente precisa bater no peito. Eu digo a gente, os padres, os bispos, os religiosos. Nós fazemos voto de pobreza, né, para aprendermos a viver com aquilo que é necessário para a nossa subsistência, para que a gente possa desempenhar o nosso trabalho, mas muitas vezes nós também nos deixamos arrastar, né, por esse falso projeto de felicidade e vamos procurando, né, nos bens materiais a satisfação, né, dos nossos vazios interiores, que no final das contas só Deus pode preencher, né? Nossa padroeira Santa Teresa diz que só Deus basta. Se os membros da igreja soubessem disso e vivessem isso, reconsiderariam todo esse consumismo, toda essa busca de bens, né, de ter, que além de ser uma afronta ao voto de pobreza, também afronta a vida dos nossos irmãos e irmãs mais empobrecidos. Essa é a exortação, né? É o dedo na ferida, né, que o Papa Francisco coloca para, de fato, questionar a igreja, né, de maneira profunda. Eu gostaria de terminar, meus irmãos, lendo o texto bíblico com o qual o Papa Francisco também conclui a sua catequese. É o texto que está no livro de Eclesiástico, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Diz o texto: meu filho, não negues ao pobre a esmola, nem deixes que defiem os olhos dos indigentes. Não desprezes aquele que tem fome, nem irrites o pobre na sua necessidade. Não aflijas o coração do infeliz, nem recuses a esmola àquele que está na miséria. Não rejeites o pedido do aflito, nem vires o rosto ao humilde.
Não afastes os olhos do indigente, nem lhe des ocasião para te amaldiçoar. Amém? Que Deus nos conceda esta profunda compaixão, principalmente pelas famílias que vivem, infelizmente, que ainda vivem na mais absoluta miséria. Então, é isso. Espero de fato que esta catequese tenha enriquecido um pouco mais a nossa vida cristã. No mais, me despeço, desejando-lhes mais uma vez aquilo que desejei no início deste vídeo. Que Deus conceda a todos vocês, as famílias de vocês, muita paz, muita saúde, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo e de Santa Teresa de Jesus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.